Vamos visitar hoje o texto de João, capítulo 14. Evangelho de João, o capítulo 14. Eu vou ler apenas o versículo de número 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É comum a gente ouvir, ou talvez você já tenha ouvido alguma vez, talvez até já tenha dito, que Jesus é a resposta. Jesus é a resposta. Já ouvi isso algumas vezes. Não lembro se disse, provavelmente devo ter dito. Jesus é a resposta. E pensar que em resposta é pensar em chave. Resposta é para alguma pergunta. Chave, ela é a forma de abrir alguma coisa que está presa. E que chave que seria essa? Jesus seria a chave, por exemplo, para o seu problema financeiro. Você está com a conta no vermelho, aí você vai até lá o seu gerente, ou lá na Serasa, e chega para o atendente e fala: olha, Jesus é a resposta. Provavelmente você vai sair de lá e, se tudo correr bem com as pessoas, você vai sair de lá com uma camisa de força. Porque não é a resposta que eles esperam ouvir. Não é o que eles querem ouvir, não é o que faz sentido para aquela circunstância. Então, para a conta no vermelho, talvez chegar a dizer que Jesus é a resposta não seja a melhor abordagem. Essa não é a chave para a conta no vermelho. Talvez você ache que a chave, que Jesus seja a resposta para o sucesso. Você já deve ter ouvido algumas vezes aí de congressos, de conferências, apresentando fórmulas que envolvem, inclusive, o próprio Senhor Jesus, para que você tenha uma boa carreira, para que a tua profissão vá adiante, que os teus negócios fluam. E então Jesus se torna a resposta para os seus negócios. E você já deve ter ouvido algumas vezes que quem adora esse tipo de abordagem é jogador de futebol, né? Ele foi lá, bateu o pênalti, e aí a bola entrou e ele agradece a Deus porque Jesus respondeu a oração dele e o time dele ganhou, porque estava quase indo para o rebaixamento, nada a ver com São Paulo. Então, Jesus é a resposta. Né? Ou na luta de MMA, o cara é cristão e ele vai lá, não, agradeço porque Jesus me ajudou, eu quebrei a cara dele, para glória, né? Bom, Jesus não deve ser a chave para esse tipo de abordagem também. Jesus, já há um tempo, hoje menos por causa que nós estamos mais ligados à nossa vida no dia a dia, mas por um bom tempo Jesus foi a chave para você ir para o céu. Então, assim, era a teologia do bombeiro. Né? Como eu quero fugir do fogo do inferno, eu vou para Jesus. Né? Quantas abordagens não foram feitas assim? Não, você quer ir para o inferno? Não, eu não quero. Então aceita Jesus. Aí Jesus é a resposta para você não ir para o inferno. Mas o Philip Yancey, num dos livros dele, ele relata uma coisa muito interessante. Diz que em um lugar havia uma frase grande, um outdoor, com essa frase aí, com essa palavra aí. Jesus é a resposta. Aí um pichador, né, desses que o Dória gosta bastante, foi lá embaixo e escreveu assim: mas qual é a pergunta? Bom, Jesus é a resposta. Mas qual é a pergunta? Espirituoso e muito inteligente esse pichador. Se Jesus não é a chave para o seu sucesso financeiro, se Jesus não é a chave
para a sua conta no vermelho. Se Jesus não é só uma chave para que você fuja do inferno, Jesus é a chave para quê? Que resposta que Jesus é? Qual pergunta, na verdade, Jesus responde? Pergunta essencial é de que forma nós vivemos, como nós vivemos. Jesus é a resposta para a maneira que a gente vive, como devemos viver. Jesus é a resposta para uma pergunta importantíssima que se arrasta há séculos da humanidade. Deus se importa comigo? Deus está aí com o que eu estou fazendo? Num universo tão grande, né? E para quem tem rede social, Facebook, aqui já deve ter recebido, já deve ter visto aqueles GIF que aparece assim, Terra, aí aparece o Sol, aí aparece, já viram, né? A maior estrela, uma das maiores estrelas descobertas pela astronomia é só 9 bilhões de vezes maior do que a Terra. Nem sei que número que é isso. Então, aí a pergunta final é, bom, se você dentro da Terra é menor do que ela, então que importância você tem para o universo? Parênteses, a sacada, lógico, que importância você tem para um Deus que você acredita que existe? Mas a pergunta esse tipo de pergunta para que Jesus responde. Jesus é a resposta para a pergunta, Deus se importa comigo? Deus se importa com o que eu faço? Sim. Deus não é um ser egoísta, que criou todas as coisas e não está nem aí, virou as costas e deixou que o universo existisse por si só. Que é o que muita gente acredita. Deus é um ser relacional. E Jesus é a resposta para o nosso dia a dia. Sim, para o nosso comportamento como ser humano. Então, você pode dizer, e talvez você já tenha dito, ou já ouviu alguém falando, que Jesus é a resposta para a safadeza que acontece lá em Brasília. Ou para a safadeza que acontece aqui na Câmara Municipal, por exemplo, que o pessoal gasta 700 mil reais com um lanchinho. Sim, Jesus é a resposta para isso. Para a safadeza lá em Brasília, para a safadeza aqui fora, para a safadeza, às vezes, que acontece na nossa própria vida. Jesus é a resposta. Jesus é a resposta para nossos conflitos domésticos, sim. Jesus é a resposta para nossos conflitos domésticos. Quando a gente quebra o pau em casa, quando a gente quer discutir, que a gente quer matar alguém, quando a gente tem nossa explosão de fúria. Sim, Jesus é a resposta para isso. Ele é. Jesus também é a resposta para a crise hídrica. Lembra da crise hídrica? Quase ninguém mais ouviu falar e tal, mas vira e mexe nas madrugadas, aí está faltando água na sua casa. Você talvez não tenha sabido, mas está faltando. Então, Jesus é a resposta para a crise hídrica. Ou você não orou na época que falaram que a cantareira estava secando. Se você fez uma oração, pensou pelo menos em fazer uma oração, é porque você acredita que Jesus é uma resposta para esse tipo de fenômeno. Que de alguma forma ele controla a criação e pode resolver essa bucha aí de falta de água. Ou você cantou a musiquinha lá do Fernandinho, né? Faz chover, Senhor, manda chuva e tal e tal. Jesus também é a resposta para as nossas crises interiores. A Júcia acabou de orar aqui sobre isso. Nós falamos sobre isso no início da celebração, inclusive. De que nas extremidades da nossa vida, quer no momento de luto, de tristeza, do anoitecer, da noite que cai sobre nós, quer no amanhecer, no dia que se inaugura, na vestes de festa, lá do Salmo 30, Deus está conosco e Ele é a resposta para a nossa
tanto tristeza, para nossa angústia, quanto para nossa alegria, como louvor. O que Tiago vai dizer. Se alguém está contente, louve, cante louvores. Então, nesses dois extremos, Jesus é a resposta. Isso, para mim, foi uma descoberta muito grande. Porque antes do meu encontro com Jesus, e de eu ser encontrado por Ele, eu acreditava que eu podia chegar diretamente para Deus e falar com Ele. Tipo assim, na minha cabeça, na minha imaginação, Deus era tipo um Deus humano. Sabe? Eu me relacionava com Deus de pé de igualdade. Não tinha ninguém no meio do caminho, não. Entendeu? É eu e Deus, assim, nós dois. Ninguém faz essa nem atrapalha, nem faz ponte, entendeu? Era nisso que eu acreditava. Só que depois que eu tive um encontro com Jesus, e eu descobri João 14, 6, que Jesus diz que é o caminho, é a verdade, é a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele, eu precisei mudar a minha imaginação, né? Porque, aliás, a maioria das vezes, aquilo que a gente imagina tem que ser sempre confrontado com as Escrituras. Por isso que a gente lê a Bíblia e não lê de uma vez só. Porque a nossa crença, aquilo que a gente acha que Deus é, precisa passar pelo que diz as Escrituras. Aquilo que a gente acha, às vezes, de si mesmo, precisa passar pelas Escrituras. O que Deus diz sobre você, sobre quem você é. Então, a nossa base de dados, de argumentação, não é o que eu penso, o que eu acho. É o que a Bíblia diz. Então, quando eu descubro que Jesus, na verdade, é quem faz eu chegar até Deus, a minha vida começa a ter novos rumos. Porque eu não poderia simplesmente achar que poderia chegar diante de Deus como eu chego na minha casa, como eu chego em algum estabelecimento bem vestido e por causa de mim mesmo eu estou entrando na presença de Deus. Não, eu entro na presença de Deus por causa do sangue de Jesus, porque Ele me conduz até o Pai. Então ninguém vai até Deus senão por Jesus. Isso muda a minha forma de ver o mundo e de viver a mim mesmo. E nesse contexto de João 14, Jesus está indo rumo a Jerusalém, depois de ter celebrado a ceia, a última ceia com os discípulos, depois de ter lavado os pés dos discípulos, inclusive de Judas, e está compartilhando com eles o que vai acontecer nas próximas horas. Ele vai ser morto, será crucificado, vai ficar 3 dias sepultado, vai ressurgir, vai enviar o Espírito Santo e continuar a sua obra por meio do Espírito. Está tudo isso aí nesses capítulos de João. E é nesse contexto que um teólogo chamado Karl Barth falou uma frase muito relevante. Ele diz que Jesus não havia confessado a sua messianidade, ou seja, que ele era o Messias, prometido a Israel, aquele que era o Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis, até o momento em que havia passado o perigo de que uma religião fosse fundada. Em outras palavras, quando Jesus diz aqui para Tomé, respondendo a pergunta de Tomé sobre ele ser o caminho para o Pai, que ninguém vai ao Pai senão por ele, ele deixou claro que ele era o Messias. E Jesus só fez isso no momento
em que o perigo de haver uma religião em torno dele havia passado. Porque os judeus estavam esperando um Messias guerreiro, um Messias que fosse destronar César, que fosse tirar Herodes, que fosse estabelecer o governo de Davi. E quando isso é deixado de lado, quando Jesus se mostra como não o Messias rei dos reis, não o Messias guerreiro, não o Messias soberano, mas como ele se mostra como o Cordeiro de Deus, aquele que veio entregar a sua vida, quando isso está consolidado na cabeça dos discípulos, aí ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe acesso ao coração de Deus senão por mim. E Jesus deixa claro para os discípulos e para nós hoje que ele é a resposta para o afastamento de Deus. Para o ser humano que viveu distante de Deus, desde o Éden, para o ser humano que ainda hoje vive distante de Deus, porque nós somos como uma bússola quebrada. A nossa mente e o nosso coração nos indicam sempre para lugares errados, sempre para caminhos tortuosos. O nosso melhor caminho é o caminho de morte, a Bíblia vai dizer em Provérbios. Então, quando Jesus vem e se apresenta, quando ele vem e diz aqui que ele é o caminho, ele é a resposta para o nosso afastamento de Deus. Para todas as vezes que você olha no espelho e se depara com os desejos da sua alma, com a cobiça que mora no teu coração, com a vaidade, com tanto o pecado real, quanto a pecaminosidade, a natureza pecaminosa. Porque pecado não é aquilo que eu faço ou deixo de fazer. E são pecados. Atitudes, pensamentos, são pecados. Pecado, no singular, nas Escrituras, se refere à natureza pecaminosa, o mal que está dentro de mim, o velho homem, o homem corrupto. Porque se você achar que pecado é só aquilo que você faz ou deixa de fazer, então, por exemplo, você poderia ter uma boa solução, que era a que eu tinha quando eu era adolescente. Pensava assim, bom, se eu não sair de casa hoje, se eu ficar deitado, sem fazer nada, eu não vou pecar. Ó, né? Ardiloso. Aí, eu comecei a raciocinar e descobri lá Romanos, capítulo 7, falando sobre o maldito homem que sou, que me livrará do corpo desta morte, porque meu corpo foi entregue ao pecado e tal e tal. Aí eu pensei, bom, se eu ficar deitado o dia inteiro sem sair de casa, eu estou pecando porque eu estou sendo preguiçoso, inclusive. Eu estou deixando de exercer o privilégio que Deus me dá da vida e de transformar o mundo. Porque Deus quer transformar o mundo por meio de você, sabia disso? Então, não é só o que eu faço ou deixo de fazer, o pecado está em mim. E Jesus é a resposta para esse pecado que me afasta de Deus. Ele é o caminho. Quando Jesus diz isso para os discípulos ali, a compreensão da época era que a Torá, o Antigo Testamento, era o caminho. Falamos sobre isso há um tempo atrás aqui. A Torá era o caminho, ela que indicava a forma que se deve viver. Jesus vai dizer, sim, mas um pouco mais. Eu sou o caminho. E a palavra, a Torá, as Escrituras, o Antigo Testamento, dá prova de mim. Não é o contrário. Não é o contrário. As Escrituras corroboram de Jesus. Dizem que Jesus, quem é? O caminho é o próprio Cristo. E isso é uma mudança radical na cabeça deles.
Porque isso indica que Jesus é maior do que a Torá. Jesus é maior do que Moisés. E essa foi a discussão dele com os fariseus. Lembram disso? Então Jesus está dizendo assim, eu sou o caminho. Caminho para quem? Para o Pai. Então você é maior do que as Escrituras? Sim. Sou maior do que as Escrituras. Por isso que ele pode dizer, e disse no Sermão do Monte, vocês ouviram o que foi dito lá atrás, na Torá. Eu, porém, vos digo. E ele traz a nova interpretação. Porque a leitura da Torá seca é letra morta. Torna-se lei e nos faz legalistas. Mas Jesus fala assim, não, eu sou o caminho e trago o espírito da lei. A essência da lei, o que Deus quer. Por isso que há várias discussões e Jesus fala assim, bom, como você interpreta a lei? O que a lei diz? Não, vocês erram por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. São as respostas de Jesus. Tá fazendo sentido tudo agora? Então eles tinham uma interpretação que era apegada a regras, a regulamentos, não ao espírito da lei. E Jesus fala assim, não, o espírito da lei aponta para o Pai. Converge, não afasta. E em Cristo, nós vemos Deus como Ele é. Nós vemos Deus como Ele é. E isso aponta que Jesus é a resposta para o nosso esquecimento de Deus. Porque da mesma forma como nós estamos afastados de Deus e nos afastando de Deus cada vez mais, nós também nos esquecemos. Não de lembrar, não é nesse sentido de esquecimento. Esquecimento no sentido de corromper, de deturpar tudo aquilo que é de Deus e apresenta a Deus. Romanos capítulo 1. A gente arruma justificativas para os milagres, dizendo que milagres não existem, que foi um mero acaso. A resposta que a gente aprende na escola, inclusive na teoria da criação, da evolução, que ninguém fala que é teoria, trata-se como se fosse ponto pacífico, é que nós viemos do nada. Mas não do nada bíblico de Gênesis. Nós viemos do nada no sentido de nada sem propósito. Você veio do nada, que não era nada, era uma sopa de elementos químicos, que por acaso ficou viva, evoluiu e virou você. Olha que coisa. Você é um nada. Agora nós vamos olhar para as Escrituras e falar assim, não, você não veio do nada. Você foi criado a partir do nada, você veio de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus Pai. Isso nos dá valor. Isso nos dá dignidade. Isso nos estabelece como gente. Então, se eu esqueço deste Deus, eu esqueço dessa verdade, fica impossível a convivência. E você percebeu que nós estamos vivendo em momentos em que a convivência está difícil? Que cada vez mais ouvimos a palavra tolerância, suportar, aguentar o outro. Porque nós estamos fugindo desta verdade. A verdade não é filosófica. A verdade é uma pessoa, chama-se Jesus Cristo. E a partir da hora que eu sou apresentado à verdade, eu descubro uma nova forma de viver. Então eu não posso olhar para o outro, olhar para a criação de uma forma relapsa, de qualquer jeito. Jesus me aponta que no nosso conviver, na nossa vida, na nossa sociedade, Deus foi deixado de lado. E todas as coisas que se referem a Deus foram olhadas a partir de um olhar corruptível, corrompido. E tornamos a negar a Deus. E é o que Paulo vai dizer
muito brilhantemente em Romanos 1 e 2. Então Jesus é o caminho e é a verdade e é a vida. Da mesma forma que eu estava afastado de Deus, nós estávamos afastados de Deus. Da mesma forma como nosso dia a dia era um dia a dia de esquecimento de Deus e das coisas de Deus, dos valores de Deus, ele estava amortecido para Deus. Ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher amou a Deus. Ninguém aqui buscou a Deus em primeiro lugar. Você foi buscado por Deus. Você foi amado por Deus primeiro. E é por isso que todos aqueles que um dia sentiram e perceberam nas suas vidas o toque do amor de Deus, da vida de Deus, ressurgiram. Se entregaram. Reconheceram que na cruz do Calvário havia um novo jeito de viver. Havia respostas. E talvez você ainda esteja vivendo em um período de amortecimento. Talvez a insensibilidade seja algo que está no teu coração. Deus é uma palavra, Deus não é uma pessoa, Deus não é alguém com que você se relaciona. Deus é um conceito. Deus é abstrato. Sei lá quem é Deus. Deus tem um monte de Deus aí. Eu estou escolhendo, meus pais escolheram um para mim aqui, eles vêm aqui para a igreja todo domingo. Talvez esse amortecimento tenha travado você, e no seu dia a dia, por exemplo, a vida de Deus não aparece. Os caminhos que você continua traçando são caminhos de morte. Essa vida não tem chegado em você e nem passado por você. Se você está vivendo no amortecimento do relativismo, de que todos os caminhos levam a Deus, quero dizer que primeiro está num engano lógico. Porque se todos os caminhos levam a Deus, nenhum caminho os leva. Certo? Se você pegar o trem aqui fora, e falar assim, eu quero ir para o Alasca. Você vai com esse trem aqui? Por que não? Porque o trem não vai para o Alasca. Então não é todo o caminho que vai. Não é todo Deus que é Deus. Não adianta, igual algumas pessoas fazem, né? Reza uma vela, acende uma vela para Deus, uma vela para o diabo. Não funciona assim. Por uma questão de lógica. Pelo menos. Ou é um ou é outro. Então, o relativismo não é a melhor resposta para você. E se você ainda está vivendo no relativismo, de talvez existe, você não chegou ainda que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que não há condições de você sozinho, um belo de um dia, estar na presença de Deus por seus méritos próprios. Não importa quão corintiano você seja. Você não vai estar na presença de Deus porque você parou de pecar um belo de um dia, você decidiu por força própria. Você vai estar na presença de Deus e vai andar com Deus. E vai poder chamar Deus de amigo. E vai ter a mão dele sobre você. O dia que você descobrir que Jesus é a face de Deus. De que Jesus, não só em um momento da história,
quer que você levante a sua mão, venha para frente, seja batizado. Pertença a uma igreja, a uma religião. Não é isso. Jesus quer que você descubra a vida em abundância que Ele traz. A vida verdadeira. Um caminho. Não uma chegada, uma jornada. Nós estamos numa jornada. E nessa jornada, Jesus está conosco. Nessa jornada, nós não estamos sós. Por isso que ninguém vem. Vou te falar, ninguém vai. Ninguém vem por quê? Porque Ele está junto. Nessa jornada da vida cristã, Jesus está junto com você. Ele é o próprio caminho. Ele é a própria verdade. E Ele é a própria vida que te sustenta. Ele é o caminho que mostra como você pode viver diante de Deus. Pode viver de modo diferente. Todo mundo está dizendo para você que não tem jeito, que o Brasil é assim mesmo, que tem que fazer uma falcatruazinha, entendeu? Pode levar lá aquelas canetas da empresa, o vizinho também levou e tal, entendeu? Traz aqui, imprime aqui, entendeu? Pode colar na prova, porque isso aqui, Deus não está nem aí com essa prova, é química mesmo. Não. A vida verdadeira para todo e qualquer instante. E eu termino lendo uma frase do livro A Imitação de Cristo, de Thomas Kempis, que ele diz que sem o caminho não há como ir, sem a verdade não há como saber, sem a vida não há como viver. Por isso Jesus é o caminho reto, a verdade soberana, a vida verdadeira. Talvez você saiu com o seu coração apertado, sentindo falta dessa vida verdadeira, questionando a forma que você tem vivido, se você tem feito boas escolhas, se você olhar para trás, se o seu caminho é reto ou é tortuoso, se você está vivendo sob a verdade ou se sua vida tem sido um mar de mentiras, de enganos. Jesus é o caminho para você. Jesus é a verdade. Jesus é a vida para você. Não só para um momento da sua vida, mas para essa jornada toda da vida cristã. Essa é a resposta que Jesus traz. Amém.